Olá, tudo bem? Meu nome é Evandro, da H4 Prospera Distribuidora. Hoje nós vamos fazer um vídeo operacional do equipamento Hemacont 380. É um equipamento de hematologia que faz o hemograma, as três partes do hemograma. É um equipamento bem simples de se manusear e a gente vai ver a parte da realização do exame e operacionalmente também a utilização do equipamento. Bom, aqui a parte externa é muito simples. Ela tem um sensor para o despejo do esgoto do equipamento, a mangueira do diluente, a mangueira do esgoto, né, e o cabo de energia. Ele é um equipamento bivolt, pode ser utilizado na energia 110 ou 220, mas o indicado é que seja utilizado sempre com um no-break, um equipamento no-break para manter a estabilidade da energia. Nós temos nesse diluente, é um galão de 20 litros, o reagente, e aqui na parte lateral é um reagente de 500 ml, que é o lisante, vai lisar as hemácias. Para ligar o equipamento, somente nesse botão aqui, tá? Nós vamos ligar o equipamento e vamos para a tela da frente observar a inicialização do equipamento. Essa é a tela inicial do equipamento. Ele demora um pouquinho para se inicializar, mas o usuário, admin, e a senha é admin também com A maiúsculo. Então vou colocar aqui, admin, inserir, login. Aqui ele vai começar todo o processo de inicialização do sistema, as contagens de fundo dele, que a gente chama para esses equipamentos background, onde ele tem que fazer as contagens de todas as células e todas as contagens têm que vir zeradas. Se por acaso alguma dessas contagens vierem altas, a gente tem que averiguar o porquê. Pode ser contaminação no reagente ou também, às vezes, na inicialização do equipamento, pode dar uma contagem de plaquetas um pouquinho alta. Mas nós temos que fazer várias lavagens para que ele volte à sua inicialização e ele zere essas contagens. Ele geralmente não se zera, mas ele tem que ficar com umas contagens com os limiares abaixo, que a gente vai ver no decorrer da explicação aqui. Nesse primeiro momento, então, ele expõe a sua agulha, a lavagem de agulha, ele fica puxando os fluidos e fazendo algumas limpezas iniciais para ele poder fazer a inicialização do sistema. Daqui a pouco ele vai aparecer aqui a tela inicial dele, onde a gente vai simular e vai passar uma amostra, duas amostras de sangue para vocês verem como é que funciona a passagem de amostra do equipamento. O equipamento se inicializou e essa é a primeira tela inicial dele aqui. Eu vou mostrar primeiro um pouquinho sobre as funções das telas e aí depois disso a gente passa uma amostra para vocês poderem verificar como é que fica com o resultado. Essa primeira tela aqui que ele está dando como amostra, ele já estaria preparado para a gente passar uma amostra, tá? Se eu clicar aqui em próxima amostra, ele já pede, por exemplo, para eu colocar o nome do paciente ou qualquer outra informação, gênero. Então eu vou colocar aqui teste e vou inserir. Eu vou colocar aqui gênero feminino, por exemplo. E aí aqui tem várias informações que a gente pode colocar, mas geralmente os laboratórios trabalham com interfaceamento e não preenchem esses primeiros dados. Então eu vou colocar aqui OK, tá? Essa seria a amostra então que a gente iria colocar aqui. Primeiro eu vou mostrar algumas funcionalidades dele e aí depois a gente passa essa amostra. Aqui se a gente fosse fazer a troca do diluente, a gente iria colocar adicionar diluente agora, não, que não é o caso, mas ele já vem nessa segunda tela aqui da amostra, onde a gente já poderia passar as amostras. Nessa mesma tela aqui ele mostra as opções relacionadas aos gráficos, né, de leucócito, de hemácia e de plaquetas, e nessa setinha aqui ainda ele mostra se ele, quando a gente tiver um resultado, deixa eu só um pouquinho aqui, revisar gráfico, ele mostra, o resultado do fundo não pode ser editado. Deixa eu voltar aqui para a revisão. Depois, quando a gente passar o resultado, eu vou mostrar para você que ele mostra aqui algumas instruções que ele pode identificar do paciente, do próprio paciente, tá? Mas enfim, aqui ó, a tela da revisão é onde a gente vai ter os resultados. Então eu posso selecionar a amostra aqui, um detalhe dele é que se eu selecionar aqui, ela vai ficar azul, mas ela não está selecionada, tá? Ela só vai selecionar se a bolinha estiver marcada. E aí, nós vemos aqui, se a impressora tiver com um certo, é porque esse exame já foi impresso. E se o bonequinho tiver com um certinho verde, é porque ele também já foi validado. Os que não foram, né, porque não foram selecionados. Tá? Mas nós vamos ver isso depois nos resultados. Então aqui, revisão de amostras. Aqui, controle de qualidade. Essa parte de controle de qualidade seria a tela inicial se a gente tivesse passado já um controle. Como o equipamento é novo, aí eu tenho que fazer a inclusão de um controle de qualidade. Então eu venho aqui em ajuste, e nesse ajuste eu coloco como novo. Aí aqui eu posso comprar um controle de qualidade. Geralmente as empresas, que é o PNCQ ou o Controlab, que tem essas amostras comerciais, e eu vou incluir, por exemplo, ela de nível baixo, nível médio, nível alto, vou incluir todas essas informações aqui, relacionado às informações que o fabricante for colocar na bula, tá? Então aqui a gente não vai colocar nada. Aqui seria relacionado às amostras de controle que a gente já teria colocado, se elas estariam fora do controle ou não, e aqui é uma outra lista que mostra qual que foi a data que foi feito, a hora, se ele é o controle nível alvo ou o limite. Então voltando aqui no teste, tá? E a gente iria ter os gráficos do controle de qualidade. Mas o ideal aqui seria a gente fazer a inclusão de um novo controle.
Tela de calibração. A calibração não tem necessidade de se fazer, porque o equipamento ele já vem calibrado de fábrica. Claro que se algum controle der fora dos parâmetros, seria possível fazer uma calibração aqui manual. Então a gente faz uma regrinha de 3, vocês podem estar solicitando ajuda de algum técnico com experiência ou entrar em contato conosco também. A regra de 3 que a gente iria fazer, iria mudar aqui o fator em porcentagem. Se tivesse também um calibrador próprio, né, o próprio calibrador iria dar todos os valores, ou passar um sangue fresco. O sangue fresco também faz a calibração do equipamento. Porém, o ideal é a gente manter aqui, nessa calibração que ele já vem, ele vem aqui como sangue total ou pré-diluído, sempre trabalhar nessa tabela aqui, e o ideal é que a gente não faça nenhuma alteração sem antes passar algum controle. Serviço. Em serviço a gente tem aqui manutenção, que é o básico. Se eu for mudar o equipamento de local, eu tenho que preparar ele para transporte, ou redefinir ele de fábrica, drenar fluidos, verificar a agulha, drenar o banho de leucócitos, drenar o banho de RBC. Nós não vamos fazer isso aqui agora. Isso aqui seria uma questão de limpeza e aqui uma questão de manutenção. Autoteste, ele iria fazer toda uma testagem no equipamento, a gente também não vai colocar aqui agora. A verificação da agulha da amostra, o status que o equipamento está agora, relacionado à questão de voltagens, de WBC, RBC e plaquetas. Aqui os logs está relacionado a erros e acessos, tá? Cada vez que a pessoa acessa vai ficar registrado aqui. E aqui, quantas vezes o equipamento foi ligado, quantas vezes ele foi calibrado, quantas vezes ele fez as contagens deles. Quando a gente vem aqui em configuração, a gente tem aqui ajuste do sistema inicial, data e hora, isso aqui ele salva, comunicação, relacionada à parte de interfaceamento, código curto, que é para leitura de etiqueta de amostra, e as configurações da impressora. Se eu quero que ele saia direto numa impressora USB, ou no nosso caso, que é uma impressora térmica que fica no lateral do equipamento. Ajuste de acesso seria a gente criar novos usuários, se você quer limitar a novos usuários. Ajustes de reagentes. Aqui, por exemplo, hoje é dia 18/9/2025, eu incluí e fiz a troca desse reagente aqui do Lise, incluí a data de abertura dele e a data de validade do reagente. Aí cliquei em trocar, ele suga o reagente e grava. E esse daqui, eu não fiz alteração para vocês verem como é que ele está antes. E caso o equipamento tivesse leitura o reagente tivesse leitura de RFID, ele também iria fazer, que não é o nosso caso aqui. Ajuste auxiliar. Aqui seriam ajustes para a próxima amostra, ajustes da primeira amostra após inicializar e outros ajustes que a gente também não tem necessidade de mexer. Manutenção. Em 10 minutos ele entra em modo de espera. Eu posso deixar isso ligado ou desligado. O legal é deixar ele ligado, porque depois a reinicialização dele é bem rápida. E a questão da limpeza da agulha, que está configurado para ele fazer a sua limpeza a cada 24 horas. Configurações de parâmetros. Aqui são as unidades de medida em que o equipamento mostra os resultados, e aqui o intervalo de referência. Então, por exemplo, eu quero colocar os valores de referência para masculino. Então, eu venho aqui em novo, coloco os valores de referência aqui, coloco a questão de idade, de qual idade a gente quer colocar, e dou um salvar. Então, como eu comentei, o equipamento é novo, a gente não deixa a critério do cliente colocar os valores de referência que ele queria colocar, ou o próprio software do equipamento o próprio software que o laboratório utiliza já tem os valores de referência. E aqui, desligar. Então, se eu fosse desligar o equipamento, que não é o caso, nós vamos passar 2 amostras agora. Vamos cancelar aqui e vamos passar uma amostra. Eu vou colocar as luvas aqui, porque a gente está mexendo com material sanguíneo, contaminante. Nós vamos passar 2 amostras só para vocês verem o tempo de reação desses resultados. Tá? Tem que dar uma homogeneizadinha, sempre cuidar para que não tenha os fatores pré-analíticos de qualquer laboratório, cuidar para que não tenha nenhum coágulo nessas amostras e que ele seja bem homogeneizado. Então, o equipamento já está pronto para uso, eu só homogenizo a amostra, abro a tampa, né? Coloco aqui e dou um start aqui atrás. Ele já puxou. Quando ele dá esse barulhinho é porque ele puxou a agulha. Aí eu posso preparar essa amostra aqui, preparar a lâmina já, né? Não é o nosso caso aqui agora. Aí nós vamos observar aqui o resultado. O resultado demora em torno de 60 segundos para sair. E uma próxima amostra já é liberada após uns 30 segundos. É quando ele expõe a agulha aqui novamente para a gente colocar essa nova amostra. Aqui ele fica mostrando que ele está em andamento. Pode ver aqui, ó, ele já expôs a agulha e ele já mostrou os resultados desse nosso paciente. Lembra que antes a gente tinha colocado a próxima amostra como teste e o feminino? Então ela ficou gravado isso, tá? Então aqui nós já temos os gráficos de leucócitos, os gráficos de hemoglobina, os gráficos de plaquetas. O que eu quero fazer agora nesse paciente? Eu vou imprimir esse resultado. Então eu posso vir aqui em revisão, olha, eu vou selecionar ele aqui em cima, tá? E eu vou imprimir ele. Ele já vai sair aqui. Esse é um papel térmico. Esses aqui são os resultados do nosso paciente teste feminino. Vou dar um OK aqui na impressora. E nós podemos passar uma próxima amostra. Posso clicar aqui em amostra de novo. Venho aqui em... Abro o tubo e passo a próxima amostra. Vou start aqui atrás. Bom, já puxou a agulha e já me deu uma sinalização que eu posso tirar o tubo. Aí nós já vamos ter um segundo resultado.
Como eu comentei, o tempo de liberação do resultado é de 30 a 60 segundos. Veja que o equipamento tem capacidade de fazer a leitura de 60 amostras por hora. Apesar de ser um equipamento simples e de pequeno porte, ele faz bastante. Ó, nós já temos aqui os resultados. Aqui, como eu comentei com vocês, lembra que eu falei sobre a questão dessa setinha? Ele iria dar alguma informação relacionada aos leucócitos, informação relacionada às hemácias ou às plaquetas. No caso aqui ele não tem nenhuma informação, tá? Que a gente chama de flags. E aí nesse paciente eu não tinha colocado nada. Eu não posso colocar alguma outra amostra, colocar algum outro nome, eu posso. Inclusive aqui ele deixa até eu editar algum resultado, tá? Então eu vou cancelar, aí eu vou vir aqui em revisão, e essa daqui é a minha segunda amostra. Nessa segunda amostra aqui, eu também vou fazer nesse caso aqui, eu posso fazer a validação. Aqui, deixa eu selecionar aqui, ó. Vou selecionar aqui. Quando eu faço a validação, ele vai ficar com o bonequinho em verde. Por que esse outro eu não fiz? Para mostrar para vocês que tem a opção de imprimir sem invalidar também. Mas essa validação, você pode colocar que esse resultado está válido para você ou não, ou até para ir para o interfaceamento. E também selecionei ele ali agora para a gente imprimir. Eu vou imprimir esse segundo resultado. Já temos aqui o segundo resultado. Tá? Então aqui ele mostra para mim fim da impressão, tá? E aqui eu posso editar informações. Ó, ele fui editar informações, a amostra validada não pode ser editada. Então eu posso cancelar a validação e editar informações. Eu vou colocar aqui, teste 2, inserir. Ok, salvar. Então essa aqui ficou minha teste 2 e eu posso voltar a validar ele. Tá? Então vocês podem ver que o equipamento é de simples manuseio, pode ser utilizado em qualquer laboratório, geralmente equipamento para laboratório de pequeno porte, e a gente fica à disposição caso tenha alguma dúvida relacionada à parte desse equipamento. Obrigado.